Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, eu quero falar para vocês nessa pregação, que você vai nos acompanhar, das 7 maiores heresias sendo ensinadas no mundo moderno, inclusive, infelizmente, dentro da nossa própria igreja. Eu escrevi um livro, Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará, e esse livro é justamente para mostrar para vocês o perigo dessas 7 maiores heresias. Se você tem a palavra de Deus e quer acompanhar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Nós estamos vivendo nesse tempo, meu querido, as pessoas estão se afastando da verdade, não querem ouvir a verdade, e Santo Agostinho já dizia de forma maravilhosa: ou o homem é vencido pela verdade, ou o homem será vencido pelo erro. Eu sei que a verdade tem poucos amigos, São Tomás dizia que quem fala a verdade perde a amizade, mas eu preciso ensinar para vocês hoje essas 7 maiores heresias, e nós vamos destruir uma por uma nesse pouco tempo que nós temos de pregação. A primeira heresia mais pregada hoje no meio de nós, a primeira fábula, é negar a salvação somente por Jesus. Tem pessoas dizendo assim: não, o Espírito Santo também age no terreiro de Candomblé, o Espírito Santo também age na Umbanda, o Espírito Santo também age lá no povo de Maomé, nós não precisamos pregar para os índios não, Tupã, Pachamama vai salvar os índios. Inclusive eu vi agora no sino da Amazônia do ano passado, um bispo do Amazonas dizer que tem 40 anos que ele trabalha na Amazonas, que ele nunca batizou um índio e que ele nem vai batizar, que os índios já são salvos por si só. Quer dizer, ele negou que o índio tem pecado original e negou o evangelho, quando Jesus diz: ide e batizai todas as gente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo. Aonde que está um sucessor dos apóstolos no século 20, 21, falar uma coisa dessa? Acho que São Paulo e São Pedro devem ter virado no túmulo a falar: meu Deus, esse cara é meu sucessor, e falando uma asneira dessa. Misericórdia. Então nós queremos dizer para você, meu querido, que quando você escutar isso, eu preciso te dizer: isso é uma heresia. Tupã não salva ninguém, Orixá não salva ninguém, Exu não salva ninguém, Buda não salva ninguém, Xangô não salva ninguém, Maomé, Confúcio, Gandhi, nenhum dos 4.000 deuses do hinduísmo. Somente Jesus tem poder para nos salvar. Se você tem a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, eu preciso citar isso para vocês. Atos 4, versículo 11, versículo 12, a palavra diz: esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, nenhum outro há salvação, somente Jesus pode nos salvar. E por que só Jesus pode nos salvar? Por uma única razão: porque Jesus não é o homem que quis ser Deus, Jesus é o Deus que quis ser homem. João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A maior glória do universo não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra por minha causa e pela sua causa. O Deus nos ama tanto, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus desceu do céu e veio a esse mundo
onde nos salvar. Então eu queria que vocês aprendessem uma coisa bonita, meus amados. Toda religião é boa, porque toda religião tem uma boa intenção. Allan Kardec teve uma boa intenção, levar o homem para Deus. Buda teve uma boa intenção, levar o homem para Deus. Maomé teve uma boa intenção, levar o homem para Deus. Todos os fundadores de religião quiseram levar o homem para Deus, mas no cristianismo, aprenda, não é o homem que foi atrás de Deus, foi Deus que desceu do céu e veio atrás do homem. Não é o homem que foi buscar Deus, foi Deus que desceu e veio buscar o homem. Esse Jesus maravilhoso desceu do céu por minha causa e por sua causa. E eu queria que você aprendesse uma coisa: os irmãos do candomblé, os irmãos da Umbanda, os irmãos do Espiritismo, eles têm o direito de escutar, só Jesus salva. Eles têm o direito de escutar que eles custaram a última gota do sangue de Jesus. Eles têm o direito de escutar que Jesus garantiu um lugar para eles no céu. E é uma pena, amados, é que um respeito humano tomou conta, desculpa falar, um verdadeiro sincretismo religioso, de achar que tudo é igual, e é mentira, nada é igual. Desculpa eu falar, só Jesus é joia, o resto é bijuteria, para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Então nós não podemos aceitar essa mentira entrar dentro da nossa própria igreja. E aqui eu preciso dizer uma coisa séria para vocês. Vamos lá, primeira coisa importante: o que diferencia Jesus de qualquer religião? Simples. Se você for no túmulo de Maomé, tem uma placa escrita: aqui jaz Maomé. Se for no túmulo de Buda, tem uma placa escrita: aqui jaz Buda. Se você for lá no túmulo de Allan Kardec, tem uma placa escrita: aqui jaz Allan Kardec. Você vai lá no túmulo de Chico Xavier, tem uma placa escrita: aqui jaz Chico Xavier. Você vai lá no túmulo de Mahatma Gandhi, tem uma placa escrita: aqui jaz Gandhi. Mas se você for na Terra Santa, no túmulo de Jesus, lá também tem uma placa: ele esteve aqui, mas ele não está mais, porque ele ressuscitou. Ao terceiro dia a pedra rolou, a vida venceu a morte, a luz venceu as trevas, e nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou glorioso. E a palavra de Deus diz, meus amados, que diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos. O joelho de Buda vai dobrar, o joelho de Maomé vai dobrar, o joelho de Edir Macedo vai dobrar, o joelho de Allan Kardec vai dobrar, o joelho do Chiquinho Xavier vai dobrar, o joelho de Obama vai dobrar, o joelho do Lula ladrão vai dobrar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor, só Ele salva. A salvação é só em Jesus. Você está cansado de ouvir? Não, todos os caminhos vão a Roma, então todos os caminhos vão para o céu. Não, João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus nos conduz ao Pai, só Jesus nos leva para Deus, só Jesus perdoa nossos pecados. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 1,21, o anjo fala para José: você colocará nele o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Católico, não abra mão da verdade, ainda que você escutar isso da boca de pregador, da boca de sacerdote, não aceite essa mentira. Desculpa eu falar, nenhum orixá salva, nenhum Exu salva, nenhum espírito que baixa incenso salva. Somente Jesus pode nos salvar, porque Ele é o Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Aleluia. A segunda mentira, a segunda heresia pregada no meio de nós, é que a mesma galera que nega a salvação por Jesus é a mesma que nega a salvação sem a igreja. Então, a primeira coisa que diz: não, eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. E é mentira. Quem não ama a igreja não ama Jesus, e quem ama Jesus ama a igreja. Você não pode separar Jesus da igreja, nem a igreja de Jesus. Colossenses 1,24, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Toda a salvação vem de Cristo, cabeça, e através de seu corpo, que é a igreja. A igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja te batiza, é Jesus que batiza você. Quando ela te crisma, é Jesus que crisma você. Ninguém tem a fé por si, você recebe a fé da igreja. Alguém teve que te ensinar a fé, porque ninguém nasce com fé. Então veja, meus queridos, infelizmente as pessoas estão fazendo questão de negar a salvação fora da igreja. Primeiro se nega de Jesus, depois se nega também da igreja. E aqui vamos falar umas coisas sérias. O Papa Bento XVI diz que a igreja existe para
desculpa eu falar, conter o avanço do inferno sobre a face da terra. A igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. E aí nós vamos ser sinceros com vocês, e a gente tem que rasgar o verbo. A igreja não é dona da verdade, a igreja é a serva da verdade. Tem dentro do coração de você, ela não é dona, ela é serva. E vou falar mais claro, não foi a igreja que inventou a verdade, foi a verdade que inventou a igreja. Porque 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Jesus salva, mas salva por meio da igreja. E hoje, amado, está surgindo uma heresia tão grande. E o que mais tem no Brasil hoje é 28 milhões de brasileiros que diz que crê em Jesus, mas não tem igreja. Tem até pastores coach, chamados pastores desigrejados. Eu não tenho igreja, eu tenho Jesus. Veja, olha onde nós estamos chegando, olha o estrago que essa heresia tem feito no meio de nós. E aqui, meus queridos, nós temos que ser bem direto e bem sincero com vocês. São Clemente de Alexandria, lá no século II, São Clemente de Alexandria dizia: a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, sua intenção é a salvação dos homens, se chama igreja. Porque ele desceu do céu por Jesus, o Pai mandou o Filho, e o Filho mandou a igreja no poder do Espírito Santo. João 20:20, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Pai mandou Jesus, e Jesus mandou a igreja no poder do divino Espírito Santo. Aí Jesus salva, mas salva por meio da igreja. A salvação é de Cristo cabeça, através do seu corpo, que é a sua igreja. Eu sei que quando a gente prega isso aí, a gente já arruma um problema, porque o que nós mais escutamos por aí é: placa de igreja não salva ninguém. Igreja verdadeira não tem placa, igreja verdadeira tem uma cruz, porque foi na cruz que Jesus nos salvou. Outra coisa importante, meus queridos, eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia, porque não foi a Bíblia que montou a igreja, foi a igreja que montou a Bíblia. É bom que você saiba que os primeiros 4 séculos da igreja, ela funcionou sem Bíblia. A Bíblia que nós temos com esses livros foi no ano 393, por São Jerônimo e o Papa Damaso, tá? Quem passou a Bíblia para capítulo foi 1228, Santo Pagnino. Perdão, o cardeal Estevão Langton. Em 1503, Santo Pagnino e Roberto Etienne passou ela para versículo. Então, até mesmo os nossos irmãos protestantes, para ter a Bíblia debaixo do braço, agradeço os bispos da Igreja Católica, porque eles copiaram a Bíblia para vocês colocar ela debaixo do braço. Eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a poderosa e gloriosa palavra de Deus. E aqui, amados, nós temos que ser uma coisa muito séria. São Cipriano de Cartago, lá no ano 248, ele dizia assim: assim como fora da arca de Noé ninguém se salvou, fora da igreja ninguém vai se salvar. Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque fora de Cristo não há salvação. Você que é protestante, que vai ver o vídeo, aprenda uma coisa importante: a salvação é por Cristo, por meio da igreja. Ah, você está tirando a salvação dela ser cristológica para ela ser eclesiológica? Não, a salvação é cristológica por meio da eclesiologia, que é a igreja. Cristo salva, mas salva pela igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desculpa eu falar, mas o protestantismo começou com 16 séculos de atraso. E aquilo que Lutero chamou de reforma protestante, hoje é deforma protestante. Porque só no Brasil é 48 mil denominações que todo dia pega a Bíblia e reforma alguma coisa de Lutero. Todo dia inventa uma doutrina diferente e está virando pequenas igrejas, grandes negócios. Todo mundo está querendo ganhar dinheiro em nome de Deus. É uma doutrina, cada uma diferente da outra. Aí você pergunta: e você, cabeção, por que você é católico? Por uma única coisa, eu vou ter que falar com vocês. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo. Aliás, antes de contar isso para vocês, eu queria só contar um fato histórico. Napoleão Bonaparte tinha um irmão chamado Jerônimo que quis divorciar de sua esposa. Procurou o Papa Pio VII e o Papa disse a ele: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí o Papa Napoleão mandou prender o Papa 13 anos, e ele disse, e um soldado de Napoleão de santidade, majestade: já que o senhor não gosta do Papa, funda uma igreja para nós queremos uma igreja para a gente seguir. E Napoleão disse para ele: filho, eu posso te fazer qualquer coisa, menos fundar uma igreja para você. E ele falou: por que não? Ele disse que para mim fundar uma igreja eu tenho que fazer 2 coisas. A primeira é morrer na cruz, a segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso, eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. Então aprenda, quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo em 1974.
1977 no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus foi R.S. Soares. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus foi Valdomiro do Chapéu. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Plenitude do Trono de Deus foi o Agenor Duque, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Congregação Cristã no Brasil foi Luiz Francisco em 1910, não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil foi Daniel Berg Navring em 1911, em Belém do Pará, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi Ellen Goldwhite em 1844 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Testemunhos de Jeová foi Charles Taze Russell em 1823 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular foi Aimee Mike Pence em 1940 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Presbiteriana foi John Knox em 1600 na Escócia, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Batistas foi Giuseppe Smith em 1623 na Inglaterra, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Anglicana foi o rei Henrique VIII, também na Inglaterra, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Calvinistas foi João Calvino em 1545 em Genebra, na Suíça, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Deus e Amor foi Davi Miranda em 1962 em São Paulo, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Luterana foi Martim Lutero em 1517 em Elsbach, na Alemanha, não morreu na cruz e não ressuscitou. Portanto, irmão protestante, eu como católico posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou, e somente quem morre na cruz ressuscita tem autoridade para fundar uma igreja. Quando ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Eu sou católico porque eu não arrumei uma jangada, não pulei da barca, eu estou na barca de Pedro. Jesus só subiu numa única barca na Bíblia, na barca de Pedro, que é a sua igreja, e por isso nós somos católicos. Talvez você me pergunte: irmão, mas e a idolatria na igreja católica? Por favor, estude primeiro o que é idolatria. Idolatria é o que você coloca no lugar de Deus. Se você citar para mim Êxodo 20, Êxodo 25, 18, Deus manda fazer imagem. Números 21, 8 e 9, Deus manda fazer imagem. Uma coisa, meu querido, é a imagem ícone, outra coisa é a imagem ídolo. Ídolo ocupa o lugar de Deus, ícone me aponta para Deus, e quando me aponta, o próprio Deus mandou fazer, e depois eu gravo um vídeo para explicar a questão das imagens. Você, na igreja católica, se adora Pai, Filho e Espírito Santo. Imagem é apenas um ícone que me faz pensar em Deus, e nada mais do que isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sei se você sabe, aqui no Brasil, para provar que uma pessoa, ela é, como se diz, gente, ela tem uma coisinha chamada identidade. Eu vou explicar isso para vocês. É isso aqui, ó, identidade. Essa identidade, para provar que ela sou eu, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. Vou repetir. Para provar que essa identidade aqui sou eu, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. A igreja de Jesus não tem nome. Jesus não pôs nome na igreja. Ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, ela tem identidade. E qual é a identidade? Ela é una, santa, católica e apostólica. Vou repetir para vocês. Una, porque Efésios 4:4. É uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e uma só liturgia. A missa que é celebrada aqui é a mesma no Japão, na Oceania, na Austrália, é a mesma na Europa, é a mesma na Rússia, na África, é a mesma na América. Por quê? A igreja tem uma só fé, uma só liturgia, uma só doutrina, porque Jesus não disse as minhas igrejas, ele disse a minha igreja, e minha é pronome possessivo único. Ela tem uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Por isso que a igreja de Cristo, ela é una, meu amado. E que maravilha, se você vê uma missa em japonês, é a mesma missa, você sabe que é a missa, você vai entender que é a primeira leitura, que é o salmo, que é a segunda, que é o evangelho, porque a igreja é uma, diferente dos protestantes, que a assembleia prega uma coisa, mundial prega outra, universal prega outra, luterana prega outra, anglicana prega outra, e é uma favela, é uma verdadeira torre de Babel. A igreja católica não, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só liturgia, porque é a única igreja de Jesus. Segundo,
A igreja de Jesus, ela é santa. E aqui nós temos que quebrar uma heresia, porque tem gente que diz, não, a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Para você entender, se eu matar uma pessoa, o pecado não é da minha mãe, o pecado é meu. Quem vai responder criminalmente por ter matado não é minha mãe, sou eu. Presta atenção, a igreja é mãe e eu sou filho, e o meu pecado não mancha a santidade da igreja. Quem responde pelo crime que eu cometo não é minha mãe, quem responde sou eu que respondo. A mesma coisa, o seu pecado não mancha a santidade da igreja. Eu não creio na igreja pecadora, eu creio na igreja santa. Talvez você me fale assim, poxa Eudes, mas eu sou a igreja, quando eu peco eu não mancho a igreja. Não, quando você peca você se afasta da igreja. Por isso que o sacramento da confissão, ele te reconcilia com Deus e te reconcilia com a igreja. Quando você peca você se afasta da igreja, o seu pecado não mancha a santidade da nossa igreja. E aqui eu queria lembrar para vocês uma coisa importante. A minha mãe é obreira da Igreja Universal do Reino Sem Deus, do tio Patinhas. E um dia minha mãe me disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, a senhora pode fazer, só deixa eu dar uma resposta. Ela falou, pois não. Eu falei, pois é, mamãe, diga. E ela falou, olha, aprenda uma coisa, como é que vocês católicos podem ser a igreja de Jesus, se cachaceiro é católico, pinguço é católico, raparigueiro é católico, gay é católico, maconheiro é católico, tudo que não presta é católico, como é que vocês podem ser a igreja de Jesus? E eu disse para ela, mamãe, aqui na nossa casa é Eudes, Edmilson e Edileia. Se alguém aqui virar cachaceiro, maconheiro, gay, safado, sem vergonha, já pica o pé na bunda e manda a gente embora, ela disse não. Eu falei, por que não? Ela disse, porque eu sou mãe. Eu disse, pois é, a igreja católica só tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, porque filho não presta. O dia que chegar à conclusão de sua vida, eu não presto para nada, você presta para ser católico, porque aqui Jesus escolhe os piores para fazer os piores ser os melhores. A igreja só tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, porque filho não presta. E aí eu preciso dizer para você, para os queridos irmãos protestantes que vai nos ver, que La Pastore, Luiz de Vambo La Pastore, o maior teólogo protestante da história, ele escreveu um livro de mais de 5.000 páginas sobre a história dos papas, porque ele desafiou o Papa Leão XIII, que ele queria ir no Vaticano, ver a biblioteca do Vaticano, para denunciar toda a sujeira que houve na igreja. E o Papa Leão XIII disse, pode vir. Ele escreveu esse livro completo. Quando ele terminou de escrever o livro, que ele leu o livro, ele decidiu ser católico e pediu o Papa Leão XIII para entrar na igreja católica. E o Papa Leão XIII disse para ele, mas meu filho, você não odiava tanto a igreja? E ele disse para ele, santidade, quando eu comecei a estudar a história desses papas, eu entendi, meu Deus, se essa igreja teve tanto papa vagabundo, ela não acabou, ela é a igreja de Jesus Cristo, e eu quero entrar nela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lá pastor e morreu católico, apostólico, romano, para a glória de Deus. Outro exemplo que vocês podem pegar, quem vai ver o vídeo na internet, é o pastor pentecostal Fernando Casanova. Fernando Casanova era o maior pastor pentecostal da América Central, mais ou menos que Silas Maracutaia é aqui no Brasil, influente. E esse pastor foi estudar a história da igreja católica, e ele resolveu virar católico. E ele procurou um padre para poder ajudar ele. Infelizmente o padre era da maldita teologia da libertação. E ele chegou para o padre e disse, padre, eu quero ser católico. Eu não vou falar em espanhol, que vocês não vão entender nada, e eu também não sei falar, ficamos em paz. Eu quero ser católico. E o padre disse, Fernando, por que você quer ser católico? Ele disse, padre, eu descobri que a igreja católica é a única igreja de Jesus. Eu descobri que Maria é minha mãe. Eu descobri que Jesus está vivo na Eucaristia. Eu descobri que a sua mão de sacerdote pode absorver meus pecados. Então eu quero entrar na barca de Pedro. E aquele padre disse para ele, não, Fernando, não. Após o Concílio Vaticano II, nós não queremos a sua conversão. É só você ser um bom pastor que você vai para o céu, Fernando. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa você virar católico, não. Nós servimos o mesmo Jesus, o mesmo Deus. Continue na assembleia e eu continue na igreja. Se você virar católico, Fernando, sua mulher vai achar ruim, seus 4 filhos não vão gostar, sua congregação vai ficar magoada. Continue aí. Quando aquele padre terminou de falar, aquele pastor disse para ele assim, padre, muito obrigado, o senhor acabou de me convencer de ser católico. E eu disse, eu não entendi. E aquele pastor falou, padre, se essa igreja católica está em pé, há mais de 2000 anos, com um homem igual ao senhor, ela é a igreja de Jesus Cristo, e eu quero entrar nela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Casanova hoje é católico, apostólico, romano, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não é pecadora, a igreja é santa. Pecadora é os filhos dela, e os filhos, o pecado dos filhos, não mancha a santidade da igreja, porque a igreja é mãe. Aleluia por isso. Terceira característica,
da igreja de Cristo. Primeiro, ela é una. Segundo, ela é santa. Terceiro, ela é católica. Por que católica? Católica é catolocos, tá? É salvação para todos, é universal. A de Edir Macedo é do Paraguai, a nossa é original. Católico, meu irmão, quem usou esse texto a primeira vez foi Santo Inácio de Antioquia, no ano 107, na carta aos Esminenses, quando ele diz: aonde está Cristo, aí está a igreja católica. Santo Inácio foi bispo, amigo de São João Evangelista, tá? Então, desde o ano 107 tem a palavra igreja católica. Por quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, mundo universal, católico. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. A igreja já nasceu católica, porque ela nasceu para levar salvação a toda a humanidade. Grego, pagão, judeu, russo, japonês, chinês, todos é bem-vindos à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a quarta coisa, a igreja é apostólica. Por que ela é apostólica? Porque ela foi fundada sobre os apóstolos, qual Pedro era o chefe, tá? No Antigo Testamento, Salmo 23, 1 ou 22, 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Adonai era o meu pastor, o Pai era o pastor. No Novo Testamento, João 10, 11, Jesus fala: eu sou o bom pastor. E quando Jesus ressuscita, ele encontra Pedro no lago e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele, como pastor, constitui Pedro pastor das suas ovelhas. A palavra papa, por que Pedro foi papa? Porque em Mateus 10, 2 diz: eis o nome dos 12 apóstolos, o primeiro, Simão, chamado Pedro. Mateus 10, 2, a palavra papa significa Pedro apóstolo, primeiro apóstolo. Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos, está em Mateus 10, versículo 2. Pedro era o chefe da igreja, por isso que ele era o papa da igreja. Então, meus queridos, se você quer ir para o céu, somente Jesus salva, mas Jesus salva por meio da igreja. E essa igreja, ela tem identidade, una, santa, católica, apostólica. E fora dela não há salvação, porque fora de Cristo não há salvação. Talvez você me pergunte assim: poxa, mas e o irmão protestante que se salvar fora, o que vai acontecer com ele? Olha aqui, o catecismo explica de forma maravilhosa, esse livrão na minha mão aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, ele dá uma explicação perfeita sobre esse assunto. Quando ele vai dizer que fora da igreja não há salvação, ele diz assim, olha que coisa linda, deixa eu ler para todos vocês. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que a igreja é necessária para a salvação. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé pelo batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo como se fosse por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não queira nela entrar e nem nela perseverar. Então, as pessoas salvas lá no Islã, lá no budismo, eles não pertencem ao corpo da igreja, pertencem à alma da igreja. Se eles se salvarem, se salvarão por Cristo, pelos méritos da igreja, pelo sacrifício de Cristo, que eles estão na santa ignorância. Os nossos irmãos separados vão se salvar? Eles vão, porque a maioria também crê em Jesus, não de forma plena, mas estão na santa ignorância, eles não conhecem a beleza da igreja católica. E os católicos que foram para lá, não era católico, era sem vergonha, não conhecia nada de fé, era cachaceiro, pinguas, safado, não conhecia nada da doutrina e foi embora para lá. Então vamos ser sinceros, é melhor ser um bom protestante do que ser um mau católico, porque um bom protestante se salva, um mau católico vai para o inferno, mas o protestante que se salvar, não é a igreja protestante que vai se salvar, quem vai salvar eles é Cristo, pelos méritos da igreja católica que Cristo instituiu para nos salvar. Esse é o sentido, meus amados irmãos. Então não se afaste da igreja por nada. A terceira heresia mais pregada no meio de nós é a negar a existência do diabo. Tem gente querendo dizer agora que o diabo é apenas uma fantasia, uma forma de expressar o mal, que aquilo que Jesus expulsou não era o demônio, aquilo era apenas umas doenças, era epilepsia, e que o capeta não existe. Deixa eu explicar para vocês. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, se você tem a poderosa e gloriosa palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras
do diabo. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Meu irmão, se o demônio não existe, preste atenção nisso que eu vou ensinar para vocês. Quando você fez crisma, você que é católico, você vai no batismo, o padre ou o bispo pergunta: renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Você responde: renuncio, em primeira pessoa. O que acontece? Se o demônio é o autor e princípio do pecado, logo, se o diabo não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Cristo morreu em vão. Negar a existência do demônio é negar a redenção de Cristo. Se o demônio não existe, eu posso concordar com Raul Seixas: mamãe, eu tenho medo, o coitado foi tão cedo de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, um cowboy fora da lei. Aí Raul Seixas teria razão, porque Jesus veio a esse mundo para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras do diabo. Logo, se o diabo não existe, não existe obra do diabo. E se não tem obra do diabo, Jesus Cristo morreu em vão, meus amados. É uma pena que essa heresia penetrou a igreja. Você é capaz de assistir missa no Santuário de Aparecida, transmitido pela Rede Vida, e você vê padre redentorista, minha Nossa Senhora, ter coragem de negar a existência do demônio pela televisão. E aqui eu queria dizer para algum padre que vai assistir esse vídeo: padre, eu peço ao senhor, pelo amor de Deus, quando o senhor sobe no altar para pregar o evangelho, o senhor não fala no seu nome, o senhor fala em nome da igreja. Se for poder falar no seu nome, monta uma igreja para o senhor. E a doutrina católica diz que o diabo existe, que o diabo é um anjo decaído, e quem negar a existência do demônio está caindo em heresia, está negando a redenção de Cristo. Como é que pode, como é a desobediência então na igreja? Esse livro que nós temos aqui, amado, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 28, 19. Faço questão de pegar para vocês entenderem. Perdão, 28, 51. Diz assim, ó: no pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal. O mal não é uma abstração. O mal designa uma pessoa: Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra realizada em Cristo. E o catecismo continua dizendo: homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás é o sedutor de toda a terra habitada. No parágrafo 390 do catecismo, eu vou pegar para vocês aqui, porque ele é perfeito, esse parágrafo. Quando ele vai falar da criação dos anjos, da existência dos demônios, o catecismo fala para nós assim, deixa eu ler para todos vocês aí: por trás da desobediência dos nossos pais Adão e Eva está uma voz sedutora que se opõe a Deus, que por inveja os faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vê nesse anjo destronado chamado Satanás ou diabo. A igreja ensina que ele tinha sido criado um anjo bom por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram criados por Deus bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. E o parágrafo 395 diz: contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. É doutrina da igreja católica. E aí 1 Pedro 5, versículo 8, Pedro diz para nós: sede sóbrio e vigiai, porque o demônio, o vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa séria com você. Normalmente, as pessoas que pregam que o diabo não existe, elas têm o rabo preso com o capeta. Quem anda ensinando que o diabo não existe, já está andando de mãos dadas com o diabo há muito tempo. Não é à toa que São João Maria Vianney nos diz: se na tua caminhada não bateres de frente com o diabo, estás caminhando na mesma direção que ele. Quem fala que o diabo não existe, está caminhando na mesma direção do diabo. Não entre nessa onda, meu irmão, não vai nessa ideia, porque isso é heresia, isso vai contra a fé da igreja católica. O diabo não é apenas uma coisa abstrata: ah não, o diabo é o alcoolismo, o diabo é não, o alcoolismo, as drogas, a prostituição é uma ação do diabo, é uma obra do diabo, mas o diabo é um ser em si, destruidor, sedutor, enganador, mentiroso, pai da mentira. E João 10:10, Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É a única função do diabo: roubar, matar e destruir. E aí, para a gente falar da outra heresia, que eu não posso aprofundar por causa do tempo para vocês, queria te dizer uma coisa: você que vai assistir esse vídeo, aprenda, o demônio existe, mas o demônio já está vencido.
pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho dizia que o diabo não passa de um cão acorrentado. Após a cruz de Cristo, o diabo não será derrotado. O diabo já está derrotado, já está vencido, já é um cão acorrentado. E é questão de tempo, ele vai ser lacrado do quinto dos infernos, e nós vamos subir gloriosos para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, não brinque de ser católico, porque Satanás não brinca de ser Satanás. E quando você começa a negar que o diabo existe, o diabo começa a agir sem ser incomodado. E tem muitas cidades do Brasil, tem muitas dioceses, tem muitas casas, que nós paramos de pregar sobre a existência do demônio, sobre a ação do diabo. O diabo está trabalhando sossegadamente, porque ninguém tem denunciado. E aqui eu preciso dizer de forma clara: quem está atrás do roubo é o diabo, quem está atrás da corrupção é o diabo, quem está atrás da pedofilia, que inclusive entrou dentro da igreja, é Satanás, quem está atrás dessa prostituição é Satanás, quem está atrás do aborto é Satanás, quem está atrás da eutanásia é Satanás, quem está atrás da prática do homossexualismo é Satanás. Por quê? Porque o diabo quer levar essas pessoas tudo para o inferno, e nós queremos, em nome de Jesus, arrancar elas das garras e conduzir elas para o céu. Aleluia, glória a Deus. A quarta mentira mais perigosa pregada no meio de nós hoje é separar o amor da verdade. As pessoas, amados, querem um Deus que é amor, mas não querem um Deus que é verdade. Querem um Deus que é misericórdia, mas não quer um Deus que é justo. A gente está pregando tanto sobre misericórdia, que a gente está esquecendo que Deus também é justiça. A gente fala tanto sobre um Deus que é amor, mas esquecemos também um Deus que é verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 851, a salvação está na verdade. Deus quer que os homens se salvem conhecendo a verdade. João 14,6, Jesus fala: eu sou a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas hoje querem somente a caridade, mas não quer a verdade. E aqui, meus irmãos, eu escrevi isso no livro, e eu quero dizer para vocês, e eu preciso rasgar o verbo nesse sentido. Santo Agostinho dizia assim: não, olha, fale a verdade sem caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade ser dita. Veja, o Papa Bento XVI diz que caridade sem verdade é sentimentalismo, que a caridade sem a verdade fica cega, ela é uma filantropia ou um verdadeiro emocionalismo. Não há caridade sem verdade, meus amados. E as pessoas estão dividindo a mesma coisa. Não há misericórdia sem justiça. Deus é misericordioso, mas também é justo. Deus é justo, mas também é misericordioso. Para você entender, olha para o cabeção nem na tela de sua TV aí. Aprenda. Deus te dá liberdade de plantar o que você quiser, mas Deus é tão justo que você vai colher aquilo que você plantar. Grava dentro do seu coração: Deus é tão misericordioso que Ele criou você livre, e você pode plantar o que você bem quiser, mas Deus é tão justo que você vai colher aquilo que você plantar. Dom Bosco dizia: quem peca pensando na misericórdia não é digno de misericórdia, porque misericórdia não é direito de você pecar, é oportunidade de você abandonar o pecado. Eu quero pegar vocês na palavra de Deus. Está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 16, versículo 12. Então você tem a poderosa palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 16, versículo 12. Eu vou ler para vocês entenderem a dignidade dessa situação. Eclesiástico 16, versículo 12. Pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém justo. A sua justiça iguala a sua misericórdia, e Ele julga os homens conforme as suas obras. Deus é 100% misericordioso, mas Deus é 100% justo. Não se separa o amor da verdade, não se separa a justiça da misericórdia. Misericórdia não é direito de você pecar, é oportunidade de você abandonar ela. Misericórdia não é direito de você ficar na cachaça, é oportunidade de sair da cachaça. Misericórdia não é direito de você ficar no adultério, é oportunidade de sair dele. Misericórdia não é direito de você ficar nas drogas, é oportunidade de você abandonar as drogas. Misericórdia não é direito de você ficar na prática homossexual, é oportunidade de você abandonar a prática
prática e viver a castidade, ser santo e morar no céu. Misericórdia não é direito de você transar com sua namorada, é oportunidade de você viver a castidade com ela. Misericórdia não é direito de você encher a cara no cigarro, é oportunidade de amassar essa chupeta do capeta. Misericórdia não é direito de você errar, é oportunidade de consertar os erros que você já fez na vida. Aleluia, glória a Deus. Ponha isso dentro do seu coração. E para vocês entenderem melhor o que é a misericórdia, é aquilo que Santo Ambrósio dizia: a misericórdia ela tem 3 características. A misericórdia ela é verdadeira, a misericórdia ela é afetiva, efetiva e ela tem reta razão. O que é isso? Ele comparava Jesus com a pecadora. Misericórdia afetiva é você se colocar no lugar do outro. A mulher era condenada, Jesus se abaixou e ficou igual com ela. Misericórdia efetiva é você fazer algo pelo outro. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas a terceira questão é uma reta razão. Jesus disse àquela mulher: vai e não tornes a pecar. Afetiva, efetiva e resta razão. E aqui nós temos que falar umas coisas sérias para vocês. Existe umas falsas misericórdias dentro da igreja que é terrível. A primeira: Deus me ama do jeito que eu sou, completa, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Deus ama tanto você que Ele te chama a conversão. A segunda: Jesus andava com os pecadores. Cita um pecador que andava com Jesus que ficou no pecado. Porque todos que encontrou com Jesus virou santo. Mateus era cobrador de imposto, virou santo. Zaqueu era safado de um ladrão, virou santo. Madalena era quenga, virou santa. Samaritana era quenga, virou santo. Todo mundo virou santo. Aí tem gente na igreja achando que é o seguinte: Jesus encontrou com Zaqueu e disse: ô Zaqueu, você roubou muito? Roubei, Jesus, continua roubando, Zaqueu. Inclusive mude para o Brasil e dá um curso para o Lula, ensina como é que ele rouba lá. Jesus encontrou com Madalena: e aí, quenga sem vergonha, transou muito, transei. Jesus: olha, Madalena, não te condeno, vai, continua sendo quenga. E aí, Samaritana, você teve 5 que você tem, não é seu, vai, arruma mais 11. Onde é que está escrito isso, gente? Jesus é misericórdia, mas chamou todos os pecadores para quê? Para conversão. Ele não deixou ninguém no pecado. Então vamos parar com essa safadeza, com essa mentira deslavada sendo ensinada dentro da nossa própria igreja. E aqui tem uma outra que é mais terrível: igreja não é tribunal, igreja é hospital. A igreja é o hospital, que você entra doente e sai curado, e não mais doente que você entrou. Igreja é o hospital que o cara entra embriagado de cachaça e sai embriagado da água viva do Espírito Santo. Igreja é o hospital que o cara entra ladrão e corrupto e sai de lá honesto e roubando almas do diabo para nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja é o hospital que o cara entra fumando, amassa o cigarro e volta santo para sua casa. Igreja é o hospital que o cara entra com a amante, abandona ela e volta para a esposa. Igreja é o hospital que o casal de namorado entra transando e sai de lá vivendo a castidade. Igreja é o hospital que o par de gays chega casado, se separa e vai viver a castidade e vai morar no céu. Isso que é o hospital. É um hospital que você entra doente e sai curado, e não pior que você entrou. O que nós estamos vendo dentro da igreja hoje é o seguinte: você vê a cara que vai para Aparecida com amante, par de gay que vai para Aparecida e comunga. Sabe por quê? Porque nunca houve uma pregação verdadeira, nunca escuta uma mensagem de conversão. É um Deus que deixou de ser pai e virou vovô e passa a mão na cabeça de todo mundo. Esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho é amor, mas é verdade, é misericórdia, mas também é justo, e por isso que Ele chama a gente à conversão. Então, meu querido, minha querida que vai ver esse vídeo, cuidado com essa heresia de separar o amor da verdade e separar a misericórdia da justiça, porque os dois caminham assim, não se separam uma coisa da outra, como não se separa a fé das obras. A fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Muito cuidado com esse tipo de heresia, porque senão a gente transforma a igreja numa ONG social. Só de ajudar os pobres. Aí tem gente por aí que ajuda os pobres para tampar a safadeza, que vive no adultério, vive no homossexualismo, na pedofilia, mas ajuda os pobres. Mas se não mudar de vida, vai para o inferno ajudando pobre. Que o que vai salvar você não é a caridade, é a santidade. E santidade é unir caridade, verdade, justiça e misericórdia, tudo junto ao mesmo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeira heresia, negar a salvação pelo Jesus. Segunda, negar pela igreja. Terceira, negar a existência do demônio. Quarta heresia, negar a existência do demônio. Quinta heresia, que é a mais braba: negar o pecado mortal e negar a existência do inferno.
Meus amados, entrou um relativismo dentro da igreja tão cruel agora, que nada mais é pecado. Prática homossexual não é mais pecado, masturbação não é mais pecado, pornografia não é mais pecado, adultério não é mais pecado, transar com a namorada não é mais pecado, nada mais, tudo agora é o amor, tudo em nome do amor. Não, toda forma de amor é válida, já diz alguns por aí. Aquilo que vocês estão chamando de amor, a Bíblia chama de abominação. E Deus não pode mudar o evangelho. E a igreja católica não pode mudar o evangelho. E ao negar a essência do pecado mortal, que é o que nós estamos acompanhando por aí hoje, as pessoas imediatamente negam a existência do inferno. E é bom que você saiba que Jesus falou do inferno na Bíblia, só no evangelho de Mateus 19 vezes. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, último livro da Bíblia, Apocalipse, meus amados, capítulo 21. Fazendo favor, você que tem a poderosa palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos terão sua recompensa, o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, idolatria, adorar Iemanjá, adorar Buda, preto velho, tranca-rua, pomba-gira, superstição, horóscopo, invocar os mortos, é pecado mortal. Vai para o inferno. Feitiçaria é pecado mortal. Impureza, o que é impureza? Sexo antes do casamento, masturbação, pornografia, novela do capeta da Globo, música de funk do Satanás, essas músicas sertanejas de corno, tudo isso é impureza. Depois, homicídio, matar alguém. Aborto é homicídio, é matar a criança do ventre materno, você vai para o inferno. Os depravados, inclui prática homossexual, inclui sexo com animais, tudo isso é depravação, sexo com cachorro, hoje está normal isso, é depravação, também é condenado. Os infiéis, os maridos que traem as mulheres, e os tíbios, é aquela pessoa que não é nem 100% de Deus e nem 100% do capeta, ela quer agradar os dois, ela não é quente e nem fria, ela é morna. Essas pessoas, a Bíblia diz que elas irão para o inferno. Outro texto claro do inferno, vou mostrar para vocês, está na primeira carta de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Paulo ele é mais direto ainda, eu tenho que mostrar isso para vocês terem na palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz: as obras da carne são fornicação, sexo antes do casamento, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ódio, ambição, discórdia, divisão, inveja, bebedeira, os cachaceiros, aleluia, e aqueles que praticam orgia. Você sabe muito bem o que é orgia. Quem praticar essas coisas não herdará o reino de Deus. Veja, embriaguez é pecado mortal, chapar o coco, viu, cambada de cachaceiro, é pecado mortal e conduz ao inferno. Outro texto claro, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Pegar a carga roubada na estrada é injustiça, não pagar o salário para o pobre é injustiça, enganar o outro é injustiça. E diz: não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que praticam o homossexualismo, nem os devassos, nem os ladrão, nem os avarentos, nem os cachaceiros, aleluia, nem os difamadores e nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Depois, Mateus 25, versículo 41, você que tem a Bíblia, Mateus 25, versículo 41, Jesus vai fazer o julgamento final, ele fala: ele se voltará para os da esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus amados, eu vou pegar o catecismo da Igreja Católica para você, 2 parágrafos. Primeiro, parágrafo 1035, eu vou ler para vocês não acharem que o pregador está falando coisa da cabeça dele. 1035, o catecismo diz assim, ó: a igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, que é o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Um pecado mortal conduz você para o inferno. Depois, parágrafo 1861, vou pegar para vocês, porque a gente tem que ler isso, para o pessoal não achar que é o pregador que está falando as coisas. O catecismo diz assim, ó:
O pecado mortal é a possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor que é Deus. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça, isso é, do estado da graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa exclusão do reino de Cristo e morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Meu querido, se você escutar o padre Juarez de Castro por aí, falando umas caganeiras, que se o inferno existe, ele está vazio pela misericórdia, o inferno vai estar mais lotado, padre Juarez, que o senhor possa imaginar, e se eu não mudar essa conduta, o senhor é o próximo a ir para o inferno. Tenha aí dentro do seu coração, padre, o senhor é um traíra da fé católica, que esse evangelho doce que o senhor anda pregando nessa catedral de São Paulo, com medo de anunciar a verdade para as pessoas. Não tem nenhum santo na igreja que diz que o inferno está vazio, padre. Nossa Senhora mostrou o inferno em Portugal para os 3 pastorinhos, cheio de alma, como se chuva caísse na terra. Então, se vocês quiserem ficar com o padre Juarez, fica, mas eu prefiro ficar com Nossa Senhora, ela sabe muito mais que ele, ela é a mãe do Salvador. E aqui é o seguinte, é tão engraçado, se Nossa Senhora viesse no Brasil hoje, já que a gente tem que falar a verdade, vamos falar. Se Nossa Senhora viesse no Brasil hoje, meus irmãos, ela receberia uma carta do bispo, do presidente da CNBB, e ela seria proibida de pregar em todas as dioceses do Brasil. Como é que eu sei disso? Hoje você não pode falar do inferno nem para adulto, que diz que falar do inferno causa medo. Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças. Logo, senhores padres, senhores teólogos, senhores bispos, se falar do inferno causa medo nas pessoas, por que a Virgem Maria mostrou o inferno para 3 crianças? Será que não tem alguma coisa enganada, não? Será que vocês são mais evangelizadores do que a própria Virgem Maria? Meus queridos, no documento Evangelho Anunciante, senhores sacerdotes, o Papa Paulo VI diz que Maria é a estrela da evangelização. Todos os santuários marianos do mundo são lotados, ela é a estrela da evangelização, e é essa estrela mostrou o inferno para 3 crianças. Será que os senhores, que nunca falam do inferno, podem rodar a liturgia dos 3 anos, nem quando o evangelho fala do inferno, a gente ouve uma pregação verdadeira sobre o inferno? Será que vocês são mais catequistas do que a Virgem Maria? Vocês são mais sábios que a mãe de Jesus? Então, meus queridos, eu estou com a mãe de Jesus, e eu estou com a doutrina católica. O inferno existe. E se você vê alguém falando que o inferno não existe, é que no fundo essa pessoa já está com o pé no inferno há muito tempo, já está com o rabo preso com o capeta, vivendo em pecado mortal, por isso anda ensinando por aí. Um cara igual o Leonardo Boff, deve ter muito medo do inferno, né, Boff? Que quem anda recebendo dinheiro do PT, mamando nas tetas do governo, 13 milhões na roubalheira, tem que ter muito medo do inferno mesmo, meu filho, porque a próxima vez que você encontrar com Cristo, www.quintosinferno.com.br/Petrópolis, Rio de Janeiro, viu, Boff? Arrependa, meu filho, antes que seja tarde, seu herege, aleluia, pega ele, Nossa Senhora. Então, meus amados, cuidado com essa heresia de negar o pecado mortal e a existência do inferno. 6ª heresia, já estou ficando até cansado de falar, cantalabai, aleluia, Jesus, pega nós. 6ª heresia mais perigosa ensinada hoje, meus irmãos, retirar o sentido sacrificial da Santa Missa. Tem gente por aí dizendo que a missa é um banquete, que você pode encher o bucho. E como ela é um banquete, mãe de santo pode comungar, pai de santo pode comungar, par de homossexual pode comungar, casal de segunda união em adultério pode comungar, casal de namorado que transa pode comungar. E a missa virou um céu. Eu já vi missa self-service na internet. E a missa não é um banquete. A missa é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é um banquete, mas é um banquete sacrificial. E a palavra de Deus nos diz, meus queridos, que comer do corpo do Senhor indignamente é comer e beber a sua própria condenação. E esse catecismo aqui, 1415, quebra uma heresia de muitos por aí. Jesus diz, tomai todos e comer. Então é todos. O catecismo diz, todos que estão em estado de graça, que receber Jesus em pecado mortal é cometer sacrilégio. Está no 1385, 1457 e 1415. Que se você está em pecado mortal, se você vive em segunda união, vive amigado, tem relação com sua namorada, você não pode receber Jesus na Eucaristia, você vai comer e beber a sua própria condenação. É a doutrina católica, aceita que dói menos. Mas eu estou em segunda união, a gente vive no tico-tico no fubá, sou amigado, mas é porque o padre mandou eu comungar. Estou te mostrando a doutrina da igreja.
Se você continuar comungando, vai você, seu namorado ou marido e o padre para os quintos dos infernos. Porque o padre não é maior do que a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é maior do que o padre. E 1650 diz que os casal que estão em segunda união tem que fazer comunhão espiritual, que o estado deles é pecado mortal, se o casamento valeu. Se não valeu, você entra no tribunal com anulidade e casa na igreja de novo. Mas se valeu, você não pode se aproximar da santa comunhão, que é pecado mortal. Tá? 1385, 1415, 1457 diz que se comungar em pecado mortal, você comete sacrilégio. Agora vamos lá, amado. Por que a missa não é um banquete? Porque a missa tem 4 sacrifícios: eucarístico, latrêutico, propiciatório e imprecatório. O que é um sacrifício latrêutico? A missa é o lugar de adoração, é um sacrifício de adoração. Só que tem uma coisa bonita: na missa não é apenas você que adora Jesus, na missa é Jesus que adora o Pai por você, e é Jesus que se sacrifica de maneira incruenta e oferece o sacrifício ao Pai por você. Segundo, a missa é um sacrifício, o quê? Eucarístico, é o lugar do agradecimento, da ação de graça, mas não é somente você que vem agradecer, na missa é Jesus que agradece ao Pai por você. A missa, além de ser um sacrifício latrêutico, eucarístico, ela é um sacrifício propiciatório, por isso que ela já começa com o perdão dos pecados. Só que muito mais do que pedir perdão aos pecados na missa é Jesus que pede perdão ao Pai por você. A missa é um sacrifício imprecatório. O que é isso? Você vai lá para receber todas as graças, mas na missa não é só você que pede Deus a graça, na missa é Jesus que pede ao Pai a graça por você. Portanto, meus amados, cuidado com certas missas por aí que colocam a mãe de santo com a peneirona, tic-tum, 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 tic-tum dentro da missa. Cuidado com essas missas por aí que diz que está tendo missa tudo quanto é jeito dentro da igreja, que pelo amor de Deus, banalizando a Santa Missa. Missa com pão, parecendo pão de bolacha partido, como o Bernardo Kister mostrou naquele vídeo lá em Londrina, no Paraná. Cuidado com isso, meus irmãos. Nós não podemos profanar o santíssimo corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a última heresia, que é a mais grave que tem, é negar o poder de cura e de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vendo a homilia por aí dizendo assim: não, Jesus não multiplicou o pão, aquilo é uma partilha. Não, Jesus não expulsou o demônio, aquilo era doença. Jesus não curou o leproso, ele inseriu o leproso na sociedade. Jesus não curou o homem da mão seca, ele chamou ele para o meio, para inseri-lo na sociedade. E as pessoas estão negando o poder de cura e milagre de Jesus. Mas é tão engraçado, amados, que as pessoas que negam o poder de cura de Jesus, o poder dos dons do Espírito Santo, não creem em cura, não creem em milagre, não creem na palavra de ciência, de profecia. As pessoas não creem no dom de orar em línguas, é as mesmas que fazem reiki, yoga, zen, constelação familiar, controle mental, meditação transcendental. Elas pegam todas as desgraças que a nova era traz, tudo que o hinduísmo prega, quer meter dentro da igreja católica. Tem charlatão fazendo acupuntura dentro da igreja católica, mas não crê no poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado e minha amada, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele ressuscitou, ele tem poder para curar, salvar e libertar. Catecismo da igreja católica, parágrafo 1508, diz que o Senhor dá a algumas pessoas o dom da cura para manifestar o poder de Jesus ressuscitado. Quando o catecismo fala sobre o sacramento da unção dos enfermos, ele é o sacramento da cura. Está alguém doente, Tiago 5,13, chama o sacerdote da igreja, esse ungirá o enfermo com óleo e ele será curado em nome de Jesus. É uma pena, irmãos, é uma pena que as pessoas que negam o poder de cura de Jesus, o poder de libertação, o poder de milagre, traz tudo do inferno por meio de nós. Você vê por aí gente fazendo yoga, o reiki, é o chakra, tudo agora é chakra, toda a contaminação do hinduísmo, mas não crê no poder de cura e milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você, que se cura e milagre não existe, a igreja católica não pode canonizar santo, porque para um santo tem que canonizar, tem que ter 2 milagres. Olha a heresia que esses caras cometem. Então, aí tem, não, cura é para aquela época, cura é para aquele tempo. Nesse livro aqui que eu escrevi para vocês, eu narro aqui o tanto de cura e milagre que eu tenho de testemunho, de pessoas que foram curadas
em oração de cura do encontro que eu estava pregando e foram curadas. Não acredito nisso. E eu digo para você, você como católico, você não precisa fazer yoga, não precisa fazer reiki, nem microfisioterapia, nem constelação familiar. Você não depende de medicina holística, de medicina alternativa da nova era. Você não depende dessas filosofias orientais. Você não depende de acupuntura, só se for num caso médico muito grave, tá? Que a acupuntura ela pode até ser permitida, desde que o médico seja católico, seja médico. Não esses caras que creem que tem um chakra negativo, um positivo, e aquilo equilibra seus chakras. Você não depende dessas coisas, você só depende do poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo e da medicina verdadeira. A medicina verdadeira sim, que ela foi criada por Deus, Eclesiastes 38, e o médico tem a sabedoria de Deus. Cuidado com essas porcarias que a nova era está metendo no meio de nós. Então, meus queridos e minhas queridas, esse livro aqui vai ajudar você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, não deixa Satanás enganar você nos últimos tempos. Amém. E eu termino dizendo para vocês, as 7 maiores heresias. Primeiro, negar a salvação por Jesus, mas somente Jesus salva. Atos 4:12. Segundo, negar a salvação pela igreja, mas Cristo salva pela igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna sustentável da verdade. Terceiro, negar a existência do diabo, mas 1 João 3,8 diz que Jesus apareceu para destruir as obras do demônio. Quarto, que é a quarta coisa mais terrível que nós temos, é separar o amor da verdade. Tem gente que quer um Deus amor, mas não quer um Deus que é verdade. Quer um Deus misericordioso, mas não quer um Deus justo. A quinta mentira, que é a mais grave de todas, é negar o pecado mortal e a existência do inferno. A sexta heresia mais grave questão é diminuir o valor da Santa Missa, tirar o sentido sacrificial. E a sétima, negar o poder de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, não aceite essas 7 heresias no seu coração. Declare Jesus Cristo Senhor da sua vida. Tenha a igreja católica como sua mãe. Obedeça a igreja, leia os documentos da igreja, conheça melhor a igreja, vai atrás do padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, para poder você mergulhar na fé católica. Leia os livros do Papa Emérito Bento XVI, apaixone-se pela igreja, apaixone-se pelo catecismo da sua igreja, leia os livros de padres exorcistas como Duarte Lara, Padre Rufus, Frei Elias Vela. O diabo existe e ele não brinca de ser diabo. Depois conheça melhor o que é falsa misericórdia, leia os livros dos santos, entender que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Leia livros sobre a Eucaristia, Jesus, nosso amor eucarístico, é um livro excelente sobre a Eucaristia, e creia no poder do Espírito Santo. Se você puder, frequente um grupo de oração, uma comunidade, para você ser batizado no Espírito Santo, porque quem recebe o batismo no Espírito Santo não abandona a igreja católica nunca. E te dou um conselho, seja devoto da Virgem Maria, que quem segura nas mãos de Nossa Senhora ficará de pé diante das tempestades da vida que a igreja vai enfrentar. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia, glória a Deus.